Oremos. Ó Pai querido, Pai de amor, nessa manhã o Teu povo vem à Tua casa, Senhor. Eles vieram aqui, Senhor, por diferentes motivos. Alguns estão com o coração talvez amargurado, alguns estão com aflição na alma, Senhor, por qualquer outro motivo. Alguns vieram aqui, Senhor, porque talvez viram na TV, ouviram no rádio a mensagem e querem vir aqui, Pai, ouvir a mensagem ao vivo, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Que Teu Espírito desça sobre o Teu povo, Senhor. Que nesse momento, Pai, o nosso coração se abra à Tua mensagem. Quanto a mim, Senhor, me use como Teu instrumento nessa manhã. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos nos ajoelharmos e conversar com Deus. Grande e eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te render honras e glórias ao Teu santo nome, Pai. O Teu povo está aqui, Senhor Deus, em adoração ao Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, a Tua santa presença neste local. Ensina-nos, Senhor Deus, a Tua palavra. Ensina-nos o Teu querer, Pai. E dá instrução a cada um de nós, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, ameniza, Senhor Deus, as dores que sentimos. Muitas pessoas estão aqui, Senhor Deus, com amargura de coração. Outras estão com tristeza, Senhor Deus, por entes queridos adoecidos, ou até mesmo por si próprias, ó Pai. Que o Senhor possa estar restaurando, Senhor Deus, as vidas, concedendo saúde, Pai. Instrução, Senhor Deus, acerca da alimentação, Pai, para que tenham boa saúde, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as crianças, abençoa os adolescentes, os jovens, os adultos, Pai, os idosos, Pai. Ensina, Senhor Deus, a respeitar os idosos, Pai. E que todas as pessoas mais velhas também sempre possam ter uma palavra boa para nos ensinar. Fica com o Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, o irmão Alessandro. Que o Teu Santo Espírito possa estar sobre ele, Senhor. Abençoa também, Senhor Deus, todo o Teu povo na face dessa terra, Pai. E ajude-nos, Senhor Deus, para que estejamos preparados para a Tua volta. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que sábado maravilhoso, né? Eu não sei o que pode acontecer. Apareceu o sol em Curitiba. Será que vai acontecer alguma coisa? Estava brincando ontem lá na associação. E aí passando, aí tinha um pouquinho de sol. Eu disse, olha, eu estou preocupado. Apareceu umas restas de sol. Eu estou com medo que aconteça alguma coisa, que não é comum isso aqui, né? Mas é uma alegria estar aqui nessa manhã. Eu me chamo Elisandro. Eu sou departamental da associação na área de publicações, que envolve comportagem e denominacionais. E também eu cuido da área do Espírito Profecia. Não sei se alguém foi lá. Eu vi que alguém ali me falou, olha, eu fui no encontro de Espírito Profecia que teve lá na Central. Teve mais alguém que foi? Acho que eu dei sorte, eu encontrei o único que foi, né? Ah, lá, tem mais uma irmã, tem mais um lá, viu? Mas foi muito bonito, nós tivemos ali em torno de 400 pessoas, tivemos mais de 400 pessoas online, segundo o pessoal de mídia da Igreja Central, disse que foi a maior audiência num sábado à tarde na Igreja Central de Curitiba, toda a história. Isso é bonito, né? O pessoal querendo saber um pouco mais sobre o Espírito de Profecia. E é um prazer estar aqui. Eu vim acompanhado da minha esposa, a Juscelia Bergamo. Você tem que ficar de pé, mano. Ela não gosta, mas é que... Ela trabalha na associação também, ela é secretária da área de educação. Ela que trabalha com todas as secretárias e também é secretária do departamento. E é um privilégio. Eu trabalho na área de publicações há 15 anos, entre a liderança e o ministério. E Deus tem sido grande e poderoso com minha vida. Temos trabalhado em muitas associações, ou algumas, né, mas em diversos períodos de tempo. E queridos, eu quero fazer um convite para a igreja, antes de propriamente saudar o pessoal que está nos assistindo via internet. Quantos jovens aqui têm mais de 16 anos? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem alguns que estão me mentindo a idade aqui. Eu estou vendo aqui na cara que tem mais de 16 anos, viu? Tá bom, vou me fazer entender melhor. Aqueles que querem fazer faculdade
que tem mais de 16 anos, levanta a mão. Levanta a mão bem alta aí, deixa eu ver. Kathleen, levanta a mão, Kathleen. Eu não estou vendo a sua mão. Eduardo não quer mais. Isaac, cadê a sua mão, Isaac? Esses jovens aqui, eles estão no projeto Sonhando Alto. Queridos, eu quero fazer um desafio para você. De você que tem vontade de estudar no internato adventista. Você que tem um desejo de estudar num colégio, numa faculdade adventista. De você fazer uma experiência na sua vida. De você ir para uma faculdade adventista através da comportagem. Você jogar tudo que você tem e ir para uma faculdade. Eu vejo muitos jovens que fazem faculdade aí fora. E um pouquinho tempo depois, alguns deles não estão mais na igreja. Eu sempre conto essa história, que eu estava lá em Pelotas e encontrei uma mãe, no início do ano, um treinamento integrado. E eu disse, olha, eu queria fazer um pedido, a sua filha e tal. Ela disse, mas imagine, minha filha ir para comportagem. Para quem não sabe o que é comportagem, desculpe que eu sei que tem alguns aqui que estão visitando. Comportagem é levar a mensagem através dos livros e revistas da Igreja Adventista e com isso conseguir recursos para ir ou estudar ou fazer carreira. Não, minha filha não vai, imagina. Quase no fim do ano, o pastor Marlon encontrou ela e ela disse assim, olha, eu preciso de muita ajuda de vocês. Eu preciso de orar, eu preciso que vocês me ajudem. O que foi, irmã? Minha filha, assim, assada, ele disse, olha, agora eu não posso mais ajudar. Quando eu quis ajudar, a senhora não me deixou. Agora o que eu posso fazer é orar. Então, querido, se tem alguém que quer fazer essa experiência, vamos fazer o seguinte. Eu sei que ninguém está com o WhatsApp ligado, mas nesse minuto e meio você vai poder ligar o seu WhatsApp. Que coisa boa, né? Nossa, tinha gente ali com o dedo que não aguenta, né? Pode ligar, liga, pode ligar. Você vai anotar um número aí nesse WhatsApp. Anota esse número. 9681 9553. E você vai mandar uma mensagem muito simples. Seu nome e sua idade. E eu vou entrar em contato com você depois. Anotou o número? Eu vou repetir. 9681 9553. Aproveite para mandar a sua mensagem, viu? Não é para olhar os outros grupos aí e tal. Só para mandar mensagem. 9681-9553. E para aquele que quer seguir carreira, alguns me fazem a pergunta, puxa, eu queria ser um missionário em tempo integral. Como que eu poderia fazer? Você pode ser um comportor evangelista? Eu queria ter trazido o vídeo, mas eu acabei esquecendo de preparar ele ali. A Novo Tempo veio aqui em Curitiba, no Sítio Cercado, e fez uma reportagem sobre a nossa campanha de comportagem. Não sei se alguém assistiu. Teve alguém que assistiu? Não assiste Novo Tempo? Mas, é claro, faz um tempinho. E eles gostaram, porque a casa de comportagem aqui de Curitiba não tem nada a ver com campanha. Uma casa tem sofá, tem estante, tem uma livraria, tem uma sala de aula. É diferente do que você imagina. Esses dias eu saindo da igreja e um senhor me disse assim, eu gosto de vocês, porque vocês vivem pela fé, né? E eu olhei para ele e disse assim, e o senhor vive pelo quê? Não vive pela fé? É gostoso viver pela fé. Mas se você quer experimentar e ter essa experiência, você também vai poder mandar uma mensagem agora. Manda mensagem de texto ou WhatsApp, tanto faz. Manda pelo mesmo número, 9681-9553, e eu vou lhe explicar tudinho, depois eu ligo para você e lhe explico. É uma benção. Tem muita gente que comportou por muito tempo. Eu estava agora conversando com o irmão Daniel aqui. 92 anos, teve 25 anos de comportagem. Uma lenda viva, né? Uma bênção, viu, Daniel? Deus seja louvado pelo teu ministério que você desenvolveu. Tenho certeza que muitas pessoas vão estar no céu pelos livros que você levou para esses valados aí, por caminhos que ninguém chegava, viu, Daniel? É um privilégio. Agradeço você em nome da igreja, viu, pelo tempo que você dedicou a esse ministério. Tá bom, queridos? Mas não deixe de mandar. Se alguém pedir, mas dá para viver da comportagem? Olha, tem comportores que vivem muito bem. Tem comportores que tiram 10, 15, 20, 30 mil por mês comportando. Tem todo um ministério ainda pela frente, né?
Queridos, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, a partir desse momento, Pai, nós vamos abrir a Tua palavra. E que nada nos distraia, Senhor. Que nenhuma conversa paralela, que nenhum pensamento desvie. Que o Senhor me use também, Senhor, para transmitir uma mensagem que cative, Senhor. Seja o Senhor que assuma esse púlpito nesse momento. É o que eu lhe imploro, em nome de Jesus. Amém. Queremos também dar um bom dia para o pessoal que está nos assistindo pela internet. A gente sabe que tem um grupo que é fiel, que está lá. Você também sinta-se abençoado nessa manhã. Eu tenho certeza que, por mais que você, talvez por seus motivos, não pôde estar presente, Deus de alguma forma vai tocar o seu coração. Queridos, abram as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Eu tenho certeza absoluta que 97,3%, segundo no olhômetro aqui, vocês nunca leram esse texto com esse olhar. O título do sermão dessa manhã é Cicatrizes do Amor. Cicatrizes do amor. Todo mundo com a sua Bíblia aberta, vamos todos ler. Diz assim: as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra dele desprezível. Tem alguém que tem uma versão diferente da minha? Além do desprezível, ali tem uma outra palavra no final. Qual que é a sua? Menosprezável. É um fracasso, diz a versão da minha esposa. As suas palavras, a sua pregação é um fracasso. Vocês sabem de quem que está falando esse texto aqui? De Paulo. Gente, peraí, eu não sei se você parou, se você entendeu bem o texto. Eu vou ler de novo. É o próprio Paulo estão dizendo assim, ó. Paulo dizendo assim, olha, estão dizendo o seguinte de mim. As cartas com efeito, eles estão dizendo, são graves e fortes. Mas a presença pessoal de Paulo, eles dizem, é fraca, e a palavra desprezível, menosprezável, fracassado. Meu Deus do céu, mas será que é o mesmo Paulo que eu conheço? Presença tímida e a sua palavra um fracasso. Queridos, ele está escrevendo para os coríntios. Permita-me ler um pouco sobre quem é Paulo, para aqueles talvez que tenham uma ideia sobre Paulo. Paulo era um homem que amava a Deus, tanto que as suas escritas, ele escreveu das referências sobre a palavra Deus, ele escreveu 538 das 1314 referências que temos no Novo Testamento. Sobre a palavra Cristo, Paulo escreveu 72% dessa referência no Novo Testamento. Ou seja, das 529 palavras, 379 palavras, quem escreveu sobre a palavra Cristo foi Paulo. Paulo cita a palavra Senhor 275 vezes, de um total de 718, ou seja, 38% Paulo escreve. A palavra Jesus, ele cita, segundo Leon Morris, no livro Teologia do Novo Testamento, 214 vezes. Paulo amava a Deus. Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, como dizem em Filipenses 3, 4-6. E isso não era pouco. Era grande entre os judeus quem era filho de Benjamim. Por quê?
Porque Benjamim tinha sido o único filho de Jacó a nascer em território israelita. Por isso que ele diz assim, sou da tribo de Benjamim. Paulo era um homem que nasceu em Tarso, cidade, como ele mesmo diz em Atos 21:39, que não era insignificante na Cilícia, que era uma grande metrópole. Pregou para os gentios, recebeu boa educação, aos pés de Gamaliel I, conhecido como o Grande. E dali ele aprendeu grandes lições sobre os gregos. Paulo falava 3 línguas: grego, hebraico e o aramaico, que era uma das línguas mais difíceis de falar da época. Baseado em Atos, capítulo 18, versículo 11, Galho foi o procônsul da Áquia quando Paulo esteve em Coríntios. E nas informações sobre os eventos acontecidos em Gálatas 1, 18 e 21, ele chega à sua conversão com aproximadamente 32 a 34 anos, quando Paulo se converteu. Isso significa que os livros de Paulo foram escritos quase no fim da sua vida, quase 20 anos depois da sua conversão. Aproximadamente entre 17 e 20 anos de conversão, aí é que Paulo começa a escrever os seus livros. As suas cartas, melhor dizendo. Paulo não escreve nenhum livro, ele escreve cartas. Segundo A.M. Hunter, no seu livro Jesus and Paul, ele diz que Paulo se converteu 2 anos depois da morte de Cristo, o que corrobora o que Leon Morris diz. Queridos, Paulo não era mais criança, Paulo era um grande homem. Paulo foi um dos maiores do seu tempo. Há quem diga que Jesus se popularizou e o seu nome foi grande porque Deus usou um homem chamado Paulo para escrever das bênçãos e do poder de Deus. Mas Paulo era tudo isso, mas ao mesmo tempo Paulo sofria o quê? Uma grande rejeição. E é por isso que quando Paulo escreve isso, ele diz, olha, estão falando de mim. Mas quem é que estava falando isso de Paulo? Eram os próprios dele, a quem ele havia convertido. Paulo sofreu resistência dos próprios apóstolos. Se você lê em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, vamos ler juntos aqui. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios, 1 capítulo, desculpe. Paulo, ele começa a dizer o seguinte, capítulo 1 do 2 Coríntios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Paulo, apóstolo de Cristo. Sabe por que Paulo escreve isso nesta carta? Porque os próprios apóstolos não o consideravam. Logo em seguida ele faz toda uma defesa em 2 Coríntios capítulo 11. Ele começa dizendo o seguinte no versículo 22, isso mesmo. Paulo começa escrevendo então aos apóstolos e ele começa a dizer o seguinte, vocês são hebreus? Ele continua, também eu. Vocês são israelitas? Dizendo aos apóstolos, também eu. Vocês são da descendência de Abraão? O que Paulo diz? Eu também sou. Continua dizendo aos apóstolos, vocês são ministros de Cristo? Ele diz, falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí ele começa. Ele dá uma paulada aos apóstolos, ele diz assim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Até porque eles diziam que tinha que ser 39 porque 40 era pecado, né? Eu não sei qual a diferença você levar uma cintada a menos depois de 39, né? Mas tudo bem. Fui 3 vezes fustigado com varas. Quantos aqui já apanharam de vara da mãe? Levanta a mão. Eu vou levantar porque eu tinha que levantar as duas. Mas tem gente que não apanhou aqui, né? Como tem, tchê?
A minha mãe me batia com vara de vime. Você sabe que o vime... Quantos conhecem o que é o vime? O vime, uma batida, ele dá 3 laçaços. Que é o primeiro do meio à ponta. E é a que mais dói. E não quebra. Agora você imagina... Paulo apanhou 3 vezes depois de homem. Eu apanhei enquanto criança. Vamos seguindo aqui. Uma vez eu fui apedrejado, diz Paulo. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com quê? Fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. E ele termina dizendo assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo era esse homem. E eu quero nessa manhã dizer o seguinte para você. Qual era o pecado de Paulo? Qual o mal que Paulo tinha feito para acontecer tudo isso aqui com ele? Era pregar o evangelho. Era aceitar a Cristo. Talvez você que veio nessa manhã na igreja, você tem muitos problemas. E sabe os problemas que talvez você tenha enfrentado na sua vida? Rejeição da família, amigos, o marido não olha torto, a esposa olha torto, os filhos não querem saber de você. Sabe por que? Simplesmente porque você aceitou a Cristo. As pessoas, elas rejeitam aqueles que aceitam a verdade. As pessoas, elas preferem que você viva no mesmo mundo que elas, porque aí elas podem se comparar com você. Esse mundo em que vivemos não é para mim e para você. Porque esse mundo rejeita aqueles que amam a Cristo. As pessoas, elas não suportam a verdade. Certa vez eu estava comportando, eu estava indo vender os livros, as revistas, e alguém me disse assim: você acredita nessa bobagem de Bíblia, né? Vocês foram os homens que escreveram, rapaz. Você é tão novo e caindo nessas besteiras. Você vê esses pastores pregando, eles são tudo enganador. Se eles vão lá só para ganhar dinheiro, roubar o dinheiro do povo, você acredita nisso aqui? Isso aqui qualquer um pode ter escrito. E sabe o que eu disse para ele? Pode até ser que seja verdade. Mas eu nunca vi ninguém ser convertido porque leu a revista Veja, porque leu o jornal não sei das quantas, porque leu a revista Tititi ou a sei lá eu o que mais. Mas eu já vi casamentos serem restaurados pela leitura da palavra. Eu já vi bandido na cadeia entregar sua vida a Jesus. Eu já vi pessoas sendo transformadas pela leitura da palavra de Deus. E eu vou dizer assim, ó, e a maior prova é de quem está na tua frente. Porque eu experimentei a conversão. E eu sou uma outra pessoa. A palavra de Deus, ela transforma. As pessoas, elas preferem acreditar em tudo, menos na palavra de Deus. Menos suportar a verdade. Paulo já no seu tempo enfrentava isso. E era um grande homem de Deus. As pessoas preferem acreditar no livro O Código da Vinci do que acreditar na Bíblia. Preferem ver o filme Êxodos. Preferem ver o filme... Qual que é aquele outro lá, amor, que a gente um dia foi ver e a gente parou no meio? Não é? O não é, né? Agora, e as pessoas acreditam naquilo, mas nunca leram na Bíblia. Tem gente que está indo e acreditando mais em novela bíblica, que a pessoa que escreveu diz que não acredita na Bíblia e nem em Deus, do que na Bíblia. Se eu encontrei uma pessoa que disse, olha, você viu a novela Os 10 Mandamentos? Eu disse, desculpa, eu não gosto de assistir novela, não gosto mesmo, não gosto. E olha, você viu o que a fulana falou? E eu disse, rapaz, mas isso é da Bíblia mesmo? É do 10 Mandamentos.
Eu disse, mas isso não está na Bíblia, isso eu nunca vi isso aí na Bíblia. Não, mas eles estão falando, e a pessoa que falou lá, ela disse isso. E você já leu na Bíblia a história dos 10 mandamentos? Que pelo que eu sei, a única coisa que não falaram foi sobre os 10 mandamentos. Não, nunca li. Então, filho, lê ali, ó. É bem fácil. Você vai ver que a gente não pode ter outros deuses, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente deve honrar pai e mãe, que o sábado é verdade, que eu não devo roubar, não matar. Mas agora, se a novela dissesse, aí sim, aí é verdade. Mas está na Bíblia, eu não sei muito bem se é verdade. Queridos, as pessoas têm dificuldade em aceitar a verdade. Porque ela machuca, é difícil a gente aceitar a verdade. Porque a gente tem que largar de certas coisas. E não é fácil. Paulo, que era um grande homem, e ele mesmo admite que ele não era bom pregador. Capítulo 11, ali do mesmo 2 Coríntios. Perdão. Isso. 11:6, ele diz assim: e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isso. Que era o que ele fazia as pessoas conhecerem? A Cristo. A Jesus, era quem ele amava. E sabe, Paulo, em determinado momento, ele diz em 2 Coríntios 4, leiam, versículo 6. Estou insistindo em abrir 1 Coríntios. 2 Coríntios. Ele diz o seguinte, 4,16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa, o que ele diz aqui? Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais, passageiras. E as que não se veem são eternas. Por isso Paulo diz assim, eu estou sofrendo mesmo. E ele descreve tudo. Eu não sei o que é leve e momentâneo para você, mas no meu pensamento não se encaixa no que eu li antes. E Paulo tem todo esse sofrimento por causa de Cristo. E sabe, queridos, nós por muito menos desistimos de seguir a Deus. Pessoas que desistem de seguir a Deus porque ele acha que vai ser complicado largar o emprego no sábado, então ele abandona tudo. Pessoas que saem da igreja porque o fulano, eu até citei ele, pintaram de azul. Não, mas a minha opinião foi de verde a parede. Então é o seguinte, por não ter sido verde, o povo da igreja não gosta de mim e eu vou sair da igreja. Queridos, leiam a palavra de Deus. Paulo, ele estava arraigado nisso. E não importasse o que acontecesse, não importava as dificuldades que ele fosse passar, não importava os problemas que ele enfrentasse dentro e fora da igreja, ele tinha um único olhar, e era para quem? Para Cristo Jesus. E nisso Paulo se firmou toda a sua vida. E é nisso que eu e você temos que nos firmar. Olhar para Cristo e ver que as dificuldades produzem para nós eterno peso de glória, como dizia Paulo. Saiamos pregar essa mensagem. Você talvez hoje veio aqui, eu não sei da tua história. Talvez é a primeira vez que você venha nessa igreja. Talvez você veio porque com sérias dificuldades de casa hoje. Mas eu vou dizer para você, como Paulo sofreu. Paulo foi morto decapitado por Nero.
Ele não temeu a espada. Quando Nero disse, ou abandona o teu cristianismo e essa verdade, ou você vai ser morto, responsável por botar fogo na cidade de Roma, que tinha sido ele que tinha colocado, né? Ou você vai morrer ao fio da espada. Paulo, diz escritos antigos, disse, avante. Pegue a sua espada. Paulo tinha um pensamento. Jesus nunca fez mal para ele. Pelo contrário, lhe mostrou um céu de um homem perdido a um homem salvo. Ele disse, o fio da espada não é nada o que me espera. Paulo no finzinho da sua vida, porque Paulo passou por 2 julgamentos. O primeiro, entre o primeiro e o segundo, ele escreve o seu último livro. E com isso eu quero encerrar nessa manhã. Está em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo. Se alguém que tem uma voz bonita quiser... Você não lê daqui mesmo, não tem problema. 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz assim. Quanto a mim, Paulo diz, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Por volta do ano 60, Paulo escreve essa última carta. Ele até logo embaixo, ele diz assim, e ele escreve para Timóteo, diz assim no versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E ele no final ele diz assim, apressa-te, para que venha antes do inverno. Paulo sabia que o julgamento dele estava marcado naquele período. E Paulo não sobreviveu àquele inverno. Mas Paulo sabia da sua morte, mas também sabia que em breve ele teria o quê? A coroa da justiça, o qual o reto juiz tinha guardado para ele. Nessa manhã, queridos, que eu e você possamos ter a mesma certeza que Paulo tinha, e que não importa o que viemos passar nessa vida, Paulo tinha uma certeza, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e desde agora me está guardada a coroa da justiça, o qual o reto juiz me guardou. Que eu e você saímos dessa igreja com essa certeza, queridos, motivados por um Cristo que deu a sua vida, não importando o que passasse, porque Ele amou Paulo. E pelas eras Ele viu eu e você. E por isso Ele ama a mim e ama você. E se precisasse aquela cruz só por eu ou só por você, Ele teria vindo, porque Ele tem um amor que não pode ser medido. Que possamos amar esse Deus maravilhoso, assim como esse homem amou. E quando Jesus voltar, possamos ser julgados e achados justos diante daquele que é o juiz e rei da justiça. Que Deus abençoe essa igreja. Que possamos ter essa força que em Cristo nós podemos encontrar. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor que não teve pena da sua própria vida, que não olhou para os seus interesses, Senhor, mas olhou para o nosso coração e deu a sua vida para nos salvar. Nos perdoe quando somos fracos, Senhor. E as mínimas dificuldades te abandonamos, duvidamos que tem o poder para restaurar a nossa vida. Dizemos que tu não és poderoso o suficiente para suprir todas as nossas dificuldades. Nos perdoe, Senhor. Sabemos que tu é o Deus que nos cuida, o Deus que mesmo em meio às dificuldades não nos abandona, um Deus que chora pelas nossas tristezas, um Deus que sofre quando sofremos, mas também se alegra quando nos alegramos. E há prazer no céu, há alegria no céu quando nos convertemos. Pai poderoso, nos ajude a converter-nos a cada dia, que mesmo em meio às dificuldades, dentro e fora, Senhor, da nossa igreja, que possamos viver por Ti, Senhor.
E passar o que passar, Senhor, estaremos seguros de que em breves Tu voltará e nos levará para junto de Ti. Nos dê essa motivação e força espiritual, Pai. É o que imploramos para essa igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.